Hebreus 10, 35. A partir do 35. A mensagem central de Hebreus, como eu já tinha dito, já expliquei, mas é bom a gente dar essa recapitulada. Quem quiser assistir as mensagens, está lá no canal da igreja, gravado, editado. A mensagem central aqui da carta de Hebreus é a superioridade de Cristo em sua pessoa e obra, e essa superioridade fornece aos cristãos vacilantes um forte incentivo em direção à maturidade e à perseverança na fé. E no desenvolvimento dessa carta, nós vemos Hebreus, que ele não possui uma introdução igual às outras cartas. Hebreus ele já inicia com a afirmação acerca de Cristo, que é o tema central de toda a carta. Então, a centralidade de toda a Bíblia, mas a de Hebreus aqui é mais ainda focada nisso, mostrando Cristo, sua obra, a pessoa de Cristo. Então, aqui nós podemos dividir Hebreus em 3 partes. A primeira é do capítulo 1, 4 até 7, 28, capítulo 7, versículo 28, e nos mostra a superioridade da pessoa de Cristo em relação ao seu ministério, comparado ao ministério dos anjos, que o ministério de Cristo é muito maior, muito superior ao ministério dos anjos. Em relação à sua liderança, comparando com a liderança de Moisés, que tirou o povo do Egito. Então, a liderança de Cristo é muito superior e maior do que a liderança de Moisés. E o seu sacerdócio, o sacerdócio de Cristo é muito maior, vai muito mais além do que o sacerdócio de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote constituído por Deus. A segunda parte do capítulo 8, 1 até o capítulo 10, versículo 18, já nos mostra a superioridade de Cristo em relação à sua obra. A sua obra é superior como mediador de uma nova aliança, o sacerdote de um sistema sacrificial melhor, e o próprio Cristo sendo o provedor e a própria provisão. Ele é o provedor que traz o sacrifício e Ele mesmo é o sacrifício, sacrificando por nós pelos nossos pecados. E toda essa superioridade da obra de Cristo, a superioridade da pessoa de Cristo, nos dá o entendimento que a obediência nos mostra que a obediência exclusiva a Cristo é o que nos leva a desfrutar das bênçãos que Deus tem a oferecer para nós. E a terceira parte foi a que eu comecei a pregar, do capítulo 10, versículo 19, até o final da carta 13, 25. E esse texto, a partir do 10, 19, já é a resposta do cristão, a nossa resposta para com a superioridade de Cristo e da obra de Cristo. Então, com tudo isso que o autor, que nós não sabemos quem é, de Hebreus, com tudo isso que ele explicou, superioridade da obra de Cristo, da mensagem, do sacerdócio, do sacrifício, toda essa superioridade, como nós temos que responder a isso perante Deus, perante a nossa vida. Então ele começa com uma exortação, no versículo 19, que nós temos o livre acesso à presença de Deus. O versículo 20 já nos mostra que Cristo ele é o novo e vivo caminho que nós temos até Deus. Antes nós estávamos completamente separados de Deus por causa do pecado. Quando o homem pecou, ele se separou eternamente de Deus. Então não tinha como o homem por si só chegar até Deus. Então o próprio Deus teve que encarnar em Cristo Jesus, morrer numa cruz por nós, para que o seu sacrifício fosse suficiente para aplacar a ira de Deus. A ira que era para cair sobre toda a humanidade, sobre todo o pecado, caiu sobre Cristo na cruz. E ali ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Cristo pagou o preço. E ele no versículo 21, nós vemos que ele é o grande sumo sacerdote, o nosso representante na presença de Deus. Versículo 22, aproximemo-nos de Deus, ele nos encoraja a nos aproximar de Deus com um coração sincero, com a mente, com o corpo limpo, para a gente buscar a Deus com a nossa vida, tendo coragem. No versículo 23, permanecendo firmes
em tudo aquilo que Cristo fez por nós, na esperança e nos seus ensinamentos, nós temos que nos manter firmes em meio a qualquer circunstância, em meio às lutas, aflições, em meio à alegria, em meio à calmaria, nós temos que nos manter firmes na presença de Deus. E o versículo 24 e 25 nos mostra a nossa responsabilidade para com os nossos irmãos. Temos que encorajá-los, admoestá-los a seguir a Cristo. Ele fala: pensemos em como nos ajudar como igreja a nos aproximar mais e mais da presença de Deus. Depois da exortação, os crentes a considerarem o que ele tem em Cristo e aqui precisavam fazer uns pelos outros, o autor passa a alertar os crentes para o terrível perigo da apostasia. A apostasia é o afastamento de Deus. Você, conhecendo a Deus, você decide em seu coração se afastar dele. Então nós vemos a partir do versículo 26 essa advertência que ele nos dá. Se continuarmos intencionalmente no pecado, o perigo da apostasia, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo plenamente a verdade, mas só o conhecimento não salva, nós temos que crer, nós temos que confessar Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Apenas saber o que está escrito aqui não salva, nós temos que reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. No versículo 27 nós vemos a penalidade da apostasia, uma terrível expectativa para estes que, sabendo a verdade, decidem por si só viver deliberadamente, conscientemente no pecado. Há uma terrível expectativa de juízo e fogo ardente que consumirá os adversários. No versículo 28 e 29 nós vemos a gravidade que é a apostasia. Não é apenas eu sair da igreja e viver no mundo, mas essa atitude faz com que, no versículo 29, imaginai quanto maior castigo merece quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Quando nós decidimos viver deliberadamente no pecado, negando aquilo que nós aprendemos, negando a verdade da palavra de Deus, isso que nós estamos fazendo. Nós estamos insultando o Filho de Deus, tratando como profano o sangue que ele derramou na cruz e afrontando o Espírito Santo, a qual Deus nos deu, para podermos viver e honrar o nome dele. Então não é algo simples, é algo muito terrível e pesado. E essa pessoa, no versículo 30 e 31, nós vemos o juízo inevitável que eles virão passar. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Terrível é para essas pessoas. Para alguns jovens e adolescentes que eu tenho conversado aqui, eu estou chamando toda semana para conversar com eles. E quando eu vejo que eles estão vivendo assim, deliberadamente no pecado, eu falo para eles: coisa terrível é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Não brinque com Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Porque às vezes nós temos essa visão do mundo, que Deus é a pessoa boazinha, que nos dá tudo, que a gente precisa nos dar tudo, Ele é o Pai bondoso, e de fato Ele é amoroso, bondoso e compassivo, mas Ele é justo. E aqui Ele está falando: minha é a vingança, eu retribuirei, eu julgarei o meu povo. E aqueles que estão vivendo deliberadamente no pecado, conhecendo a verdade, decidindo por si só, decidindo no seu coração abandonar essa verdade e viver no pecado, sabendo que aquilo é errado, profanando assim o Filho, insultando o Filho, profanando o sangue da aliança e afrontando o Espírito, terrível coisa será cair nas mãos dos Deus Altíssimo. E aí, o autor de Hebreus, ele entra com o encorajamento, a partir do versículo 35. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos,
Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria, quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço pela tua palavra e que possamos realmente sair daqui diferente de como nós entramos. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra e que possamos realmente te amar acima de todas as coisas, perseverar na tua palavra, continuar com essa esperança que nos move, prontos para morrer pelo teu nome. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Aqui o autor ele começa dizendo que o Evangelho, ele nos traz, no versículo 32, porém lembrai-vos dos primeiros dias em que depois de seres iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimento. Aqui o autor ele traz à memória tudo aquilo que os seus ouvintes tinham passado. Alguns autores, alguns comentaristas dizem que esse tempo aqui, que essa igreja estava passando, não estava mais acontecendo uma grande perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, mas a grande perseguição já tinha passado, tanto é que o tempo verbal aqui é no passado. Lembrai-vos dos primeiros dias em que depois de seres iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimento. E ele começa a relatar aquilo que eles tinham passado. Então, para nós enfrentarmos de fato aquilo que vem contra nós no mundo, nós temos que lembrar sim do dia em que nós nos convertemos. Será que tem diferença em você antes de Cristo e agora você depois de Cristo? Há uma grande diferença. Antes vivíamos no pecado sem conhecer a Deus, fazendo coisas terríveis no mundo. E hoje Deus nos transformou, nos deu a alegria, nos deu a paz que excede todo o entendimento humano. Algumas jovens e adolescentes vêm aqui conversar comigo, eles estão vivendo suas vidas, estão estudando, trabalhando, se dedicando, mas eles não têm paz. Eles ficam com a mente aflita, com o coração aflito, porque eles não têm paz com eles mesmos nem com Deus. Então ali não houve ainda a conversão. Então aqui o autor de Hebreus ele fala, lembre do seu primeiro amor. A primeira vez que você ouviu falar do sacrifício de Cristo na cruz, lembre daquilo que você sentiu no seu coração. Lembra de como foi você ter aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador. A sua vontade de sair correndo e falar para todas as pessoas que você conhece sobre esse Deus. A vontade que você teve de chegar para os seus familiares que não conhecem a Deus e falar, vocês precisam conhecer a melhor coisa que eu conheci. Cristo Jesus veio ao mundo para tirar o homem do inferno e levar o homem para a sua maravilhosa luz. Uma mensagem grandiosa, a única mensagem a qual o próprio Deus se fez carne por nós, o próprio Deus se sacrificou por nós na pessoa de Cristo Jesus. Outras religiões pregam que nós mesmos precisamos correr atrás para buscar a santificação, para buscar a salvação. Os espíritas que seguem Allan Kardec, eles precisam viver as coisas boas, eles precisam fazer o bem, as suas boas obras, e eles vão reencarnando até alcançar a salvação, até não reencarnar mais. Mas se eles forem maus, se eles não cumprirem as boas obras ali, eles reencarnarão em coisas piores.
Já outras religiões, budismo, o catolicismo em si, você precisa rezar, você precisa realizar as coisas que o catolicismo manda, você precisa crer que o Papa é a representação do próprio Deus na terra, os sacramentos da Igreja Católica, e mesmo assim, quando você morrer, você vai para o purgatório, pagar os seus pecados ali. Você paga as suas penitências, você precisa pagar para você chegar à salvação. E outros, Testemunho de Jeová, os adventistas, eles creem que eles precisam fazer o bem, não pecar, para buscar a salvação. Mas nós, que cremos de fato na palavra de Deus, cremos que o sacrifício de Jesus, ele foi único, ele foi completo e ele foi suficiente. Nós não precisamos mais fazer nada, é dele, somente dele, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar, o meu trabalho é confiar. Mas não é fácil isso. A luz incomoda as trevas, a luz incomoda a escuridão. Em nenhum momento Jesus falou que seria fácil para nós. Ele fez todo o trabalho, ele se sacrificou. Mas quando nós um dia aceitamos de fato a Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, a luz eterna passa a habitar em nós, e nós incomodamos as trevas. Junto com a salvação vem uma vida a qual eu vivo para honrar e glorificar o nome de Deus. Por isso eu tenho que negar a mim mesmo. Mas isso não é um peso para quem de fato tem o Espírito Santo. Você faz isso com uma grande alegria. Tanto é que Jesus, ali em Mateus 10, 17 a 22, ele fala: tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Em meio às lutas, aflições e perseguições, nós temos a oportunidade de falar do Evangelho, de falar de Cristo Jesus. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Isso é magnífico. Às vezes nós não temos coragem de falar da parte de Deus para as pessoas lá fora, e às vezes nós não entendemos como as pessoas que estão vivendo presos em países que são islâmicos, países que perseguem a igreja, que matam cristãos, matam aqueles que confessam Cristo Jesus. Mas está aqui a resposta: quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Eles não precisam se preocupar, porque o próprio Espírito Santo falará por meio deles. Por isso que eles ali aguentam a perseguição, eles aguentam tudo o que Cristo está falando aqui. No versículo 21 de Mateus 10 fala: o irmão trairá o seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Se as pessoas do mundo hoje não te odeiam por causa de Cristo, será que você tem de fato brilhado a luz de Cristo para eles? É muito fácil vivermos aqui nesse contexto em que nós estamos vivendo, um contexto onde nós não somos perseguidos, e quem sabe é por causa disso que a nossa fé é tão fraca, é por causa disso que a nossa perseverança é tão falha, onde qualquer coisa que vem contra nós, nós não conseguimos responder, nós não conseguimos defender a nossa fé, nós não conseguimos aguentar a pressão, e acabamos negando a Cristo, nos escondendo, fugindo. Quem dera estivéssemos vivendo em perseguição, sermos iguais àqueles verdadeiros cristãos que morrem pela palavra de Deus, verdadeiros cristãos que morrem pelo Evangelho, e que o Espírito Santo usa para falar. Eu não estou dizendo aqui que nós todos somos falsos cristãos,
Nós temos a fé em nós cremos em Cristo Jesus, e isso gera em nós, gera um incômodo no mundo. Então viva conforme o Evangelho, viva conforme Cristo aqui está falando, e você vai incomodar as pessoas ali fora. A luz incomoda as trevas, a luz incomoda a escuridão. Esses cristãos, eles passaram por duras perseguições. Ali no versículo 32, finalzinho, fala: vocês, lembrem-se de quando vocês aceitaram de fato a Cristo, e vocês suportaram um grande desafio de sofrimento. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguição, e outras vezes vos açoitastes aos que assim foram tratados, pois não só vós compadecestes dos que estavam na prisão, mas também aceitastes com alegria o confisco dos seus próprios bens. Queridos, eles foram expostos publicamente. A palavra aqui, expostos publicamente, que ele fala, traz a ideia de um espetáculo. Então, os cristãos que confessavam a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, eles eram colocados na frente de uma plateia, como um teatro, no Coliseu, ali no centro, e eram torturados, eram jogados aos leões, eram esquartejados, morriam, para a alegria do público assistindo. Um espetáculo. Ali eles eram motivo de chacota, de zoeira, mas eles se mantiveram firmes na presença de Deus. E esses cristãos foram entregues a insultos, torturas, como um espetáculo para quem quisesse assistir. E apesar dessa terrível circunstância a qual eles estavam passando, ainda assim eles se dedicavam atenção e cuidado a outros irmãos que estavam passando por isso. E aí está a beleza do Evangelho. Mesmo eu sofrendo, eu não sou o centro do mundo, eu me preocupo com as pessoas à minha volta. Eu posso estar sofrendo, posso estar passando por lutas e perseguições, mas eu amo meu irmão, e eu estou ajudando ele a passar também por lutas e aflições. A nossa tendência é fazer com que todos olhem para nós. Nós somos egoístas, e eu estou sofrendo, eu fecho os olhos para tudo à minha volta, porque eu estou sofrendo, eu preciso receber consolo, eu preciso receber ajuda. Mas aqui esses irmãos, mesmo passando por duras perseguições, terríveis perseguições, eles ainda assim olhavam uns pelos outros, ajudavam uns aos outros, porque eles eram um na presença de Cristo. Quando o meu irmão está passando por necessidade, por sofrimento, por lutas, é como se eu estivesse passando também. Aí está a beleza do Evangelho. Nós não somos individualistas na presença de Cristo. Nós somos um rebanho. Um rebanho não é feito por uma ovelha só. São por várias ovelhas. A igreja não é feita por uma pessoa só. Você é sim o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Mas a igreja é composta por várias pessoas, professando a mesma fé. A fé em Cristo Jesus. E essa igreja é o corpo, um único corpo, na presença de Cristo, sendo Cristo o cabeça. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo não tem várias noivas, Ele tem uma só. Nós, a igreja dele, e Ele virá nos resgatar deste mundo que jaz do maligno. Versículo 34, 2 Timóteo 3, 10 a 12 fala: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança. Minhas perseguições, Paulo falando aqui para Timóteo, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então, se você um dia decidiu viver uma vida piedosa, uma vida na presença de Cristo Jesus, você inevitavelmente passará por lutas, aflições, sofrimentos e perseguição.
mas faça isso motivo de grande alegria. Cristo fala: vocês passarão por terríveis perseguições, mas tende isso de grande alegria, porque eu já venci o mundo. O nosso Cristo já venceu o mundo. E o versículo 34 continua: pois não só vós compadecestes os que estavam nas prisões, mas também aceitaram com alegria o confisco dos seus bens. Naquela época, o preso, aquele que estava preso, ele não recebia alimento do governo. Ele não recebia nada daqueles que o prenderam. As pessoas, a sua família, é que levavam as coisas para eles. Tanto é que a gente vê Paulo falando para Timóteo, ali em 2 Timóteo 4, traga a minha capa, traga também os meus pergaminhos, traga as coisas que eu preciso, porque eram essas pessoas. Então aqui, as pessoas que estavam nas prisões, esses irmãos em Hebreus, eles se compadeciam dessas pessoas, ajudavam essas pessoas, levavam alimentos para essas pessoas, mesmo perdendo todos os seus bens. Eles perderam todos os seus bens, tendo seus bens confiscados. E aconteceu isso, e eles se alegravam por causa disso. E aí que entra a música de Martim Lutero, que a gente cantou, Castelo Forte. E eu falei que a gente tem que ter muita coragem de cantar essa música, porque em um dos refrões ele fala: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Você suportaria de fato perder o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, sua casa, seus bens que você lutou tanto para conquistar? Você aguentaria perder isso com alegria, porque você está perdendo tudo isso por causa de Cristo Jesus? Os discípulos ali em Atos, João e Pedro, depois de apanharem até, foram açoitados na presença do Sinédrio, eles saíram dali, saltitantes de alegria, porque eles foram considerados dignos de apanhar por amor a Cristo, de receberem açoites por amor a Cristo. Você teria essa coragem de sair, receber 39 chicotadas nas suas costas, com ferros, não era só chicote de couro, eram ferros pontiagudos, pegando na sua carne, rasgando suas costas. Você não podia receber 40, porque 40 ninguém aguentava, morria. Então o povo romano dava 39, para você não morrer. E você sair dali, pulando de alegria, por amor a Cristo, porque te consideraram dignos de apanhar pelo Evangelho. E tudo isso é porque a gente já leu ali em Mateus: o Espírito Santo nos capacita a passar por lutas, aflições e sofrimentos. Não é nossa coragem, não é por nós mesmos que nós iremos aguentar essa perseguição. É por causa de Cristo Jesus e o seu Espírito Santo que habita em nós. Eles sabiam que em Cristo eles tinham posses bem mais valiosas, muito melhor do que este mundo pode oferecer ou tirar. No versículo 34, pois não só vos compadecestes dos que estavam aprisionados, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, porque vocês sabiam, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Nós que um dia aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, o nosso patrimônio, a nossa pátria não é aqui, não é neste mundo. Os bens materiais que nós estamos conquistando irão ficar, irão apodrecer, irão estragar. Mas o real Evangelho, aquilo que você tem conquistado diante de Deus, eternamente você terá ali, em eternidade em eternidade, na presença do nosso Salvador. E no versículo 35 ele continua: portanto, queridos irmãos, olhando para tudo isso que vocês já suportaram,
Não joguem fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Alguns comentaristas, como eu já falei, dizem que aqueles não estavam passando por perseguição mais. E quando eles estavam passando por perseguição, a fé deles era muito maior. A confiança deles em Cristo era muito maior, eles aguentavam, eles suportavam tudo. Mas agora que está tudo tranquilo, agora que eu não estou passando por nada mais, a fé foi esfriando. Então ele fala: não joguem fora a vossa fé. Nas provas, a ordem é clara: não jogue fora a vossa confiança. Jesus ele foi enfático ali em Apocalipse, quando falou para a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:10, não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. E ali ele fala: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Paulo ele fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A nossa vida aqui, nós temos que ser imitadores do próprio Cristo. E Cristo ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, como fala em Filipenses. Ele se esvaziou, ele veio ao mundo, cresceu, amadureceu, sofreu, se tornou servo, morreu em nosso lugar. Ele foi fiel até a morte. E nós temos que imitá-lo. Sê também fiel. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E no versículo 36 ele fala: porque vocês necessitam, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. A perseverança é uma necessidade nossa. Por quê? Romanos 5:1 fala sobre isso. Romanos 5, de 1 a 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a qual a tribulação deve colocar em nós, deve produzir em nós, a perseverança gera em nós um caráter aprovado na presença de Deus. É através da tribulação que gera em nós a perseverança, e nós ali com fé em Cristo, confiantes em Cristo, sabendo que essa perseguição, esse sofrimento é para provar e comprovar a minha fé diante dele, para mostrar o meu amor por ele, como ele fala em 1 Pedro, que o nosso sofrimento é para comprovar a nossa fé, para provar a nossa fé. E essa fé é muito mais valiosa do que o ouro. E aqui nós vemos que essa perseverança gera um caráter aprovado na presença de Cristo. E este caráter aprovado traz para nós a viva esperança que nós temos em Cristo. E ele mostra essa verdadeira esperança aqui em Hebreus: pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Queridos, o nosso Cristo, ele em breve voltará, pessoalmente, fisicamente, visivelmente, todo olho verá, toda língua contemplará, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, e Cristo virá vitoriosamente. Ali em Atos 1, de 8 a 11, Jesus ali fala para eles: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E no versículo 9, tendo dito isso, foi elevado às alturas. Jesus ele falou, comissionou os seus discípulos, falou o que eles precisavam fazer, ser minhas testemunhas, e ele foi levado aos céus, aos olhos de todos ali. E eles ficaram com os olhos fixos ali enquanto Jesus subia.
E apareceu para eles 2 homens vestidos de branco, que lhes disse: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. O nosso Salvador, Cristo Jesus, virá. O nosso Senhor voltará vitoriosamente, e todo olho verá, toda língua um dia confessará que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo joelho um dia se dobrará diante dEle. Mas muitos ali, como Arley falou, muitos ali não são salvos. Toda a humanidade que já existiu, que já morreu e que ainda irá existir até Cristo voltar, todos cairão de joelhos na presença de Cristo Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós, que aqui neste mundo confessamos que Ele é o Rei e Senhor, que reconhecemos Ele, nós teremos a vida eterna. Os outros se ajoelharão, confessarão, mas estarão eternamente afastados de Cristo no inferno. Não perca tempo, não brinque com Deus, aceite a Cristo. Em 1 Pedro 5,4 ele fala: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Nós que vivemos uma vida diante de Deus, adorando, glorificando, sendo luz nesse mundo, brilhando e exaltando o seu nome, levando e testemunhando o seu reino e a sua justiça, nós receberemos a coroa da glória, essa coroa eterna, onde ela é imperecível. E para encerrar o versículo 38 e 39, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Em algumas traduções traz: nós perseveramos para a vida eterna. Queridos, quem você é aqui nesse texto? Aquele que recua e que desagrada a Deus, aquele que recua e a alma de Cristo não se agradará dele, aquele que está aqui, mas que não pertence a Cristo, aquele que chegará na presença de Cristo, falando: mas Cristo, eu exaltei o seu nome, eu expulsei demônios em teu nome, e Cristo virá para você, virá para ele e falará: eu não o conheço, afasta-se de mim, porque este não reconheceu de fato quem Cristo é. Quem você é daqui? Você é este que não recua em meio às tribulações, não se afasta de Deus em meio às perseguições, não se afasta de Deus em meio às alegrias. Quando tudo está bem, você está lá se afastando de Deus. Aí quando o calo aperta, quando as coisas ficam difíceis, você corre para Deus. Quem é você? Aquele que se afasta, aquele que recua e vai direto para a destruição? Ou você é este que crê e que será salvo e que Cristo Jesus dará a coroa da vida? Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei o que está no seu coração hoje. Eu sei no que está no meu. E eu oro para Deus ter misericórdia da minha vida, para Deus me purificar, para Deus me perdoar, porque meu coração faz planos terríveis, meu coração faz coisas terríveis. Não deixe para amanhã, não brinque com essas verdades que você tem aprendido da palavra de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Se você de fato aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, lembra daquele dia, da alegria que tomou conta do seu coração, da paz que você recebeu ali, da tranquilidade que você recebeu e da vontade que você ficou de sair para falar a respeito deste maior presente que você recebeu, que é a vida eterna. Mas não deixe este mundo te afastar de Cristo. Não deixe
que agora tudo está tranquilo, a gente não está passando por perseguição nenhuma. Não deixe isso fazer com que a sua fé esfrie. Persevere, confie em Cristo Jesus, busque a Ele, como o aleijado busca pela cura, como o cego buscava Jesus ali para tentar enxergar. Busque a Deus, busque a Ele, porque a sua vida depende disso. A sua vida depende da sua busca por Deus. E ali em Hebreus 12, fala: corram a corrida que te foi proposta com os olhos fixos no Senhor, o autor e o consumador da sua fé, a qual, por causa da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Corra essa vida, você está agora numa corrida, a corrida de santificação, vivendo passo a passo para honrar e glorificar ao seu Deus. Corra com os olhos fixos no Senhor, fixos em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Queridos, não brinque com o Evangelho. Não brinque com Cristo Jesus, com o seu sacrifício. Não brinque com isso. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações hoje. Nos ajude, Pai, a realmente não brincar com a sua palavra. Nos ajude a não brincar com aquilo que o Senhor está nos revelando. Pai, purifica os nossos corações, nos perdoe pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. E Deus, reine em nosso coração, nos encha com a Tua presença, nos encha com o Teu Espírito Santo. Pai, que possamos realmente viver uma vida que honre, agrade e Te glorifique. Independente das circunstâncias à nossa volta, que possamos correr essa corrida que nos é proposta com os olhos fixos no Senhor, porque Tu és o autor e o consolador. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Deus, muito obrigado pelo Seu sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor nos deu a vida. E obrigado porque o Senhor prometeu na Sua palavra que voltará. E todo olho verá que o Senhor é Rei. E você levará consigo a sua igreja, a sua noiva. E nós viveremos com o Senhor eternamente, honrando, glorificando, louvando o seu nome, não sofrendo mais, não derramando mais nenhuma lágrima, porque o Senhor secou dos nossos olhos tudo isso. Deus, muito obrigado por essa esperança, e que possamos realmente viver uma vida que honre, glorifique e te agrade. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.